Olá, está no ar o Pauta Especial. No programa de hoje vamos falar das irregularidades encontradas pela Slum no descarte de lixo por empresas, principalmente hospitais, e também sobre os problemas que isso traz para a população e para o meio ambiente. Vamos falar também sobre esclerose múltipla, uma doença autoimune que atinge o cérebro e pode causar uma série de sintomas. Ainda é considerada rara no Brasil, mas requer cuidados, principalmente conhecimento por parte da população. Recentemente, a Superintendência Municipal de Limpeza Urbana de Maceió, a Slum, encontrou várias irregularidades em algumas empresas, principalmente em hospitais, no que diz respeito ao descarte de lixo. Isso é perigoso, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde das pessoas. O diretor de operações da Slum, Pablo Ângelo, está aqui comigo e fala um pouquinho mais sobre esse assunto. Diretor, bem-vindo ao nosso programa. Bom, vamos começar falando especificamente dos hospitais, né, que foi o que foi de pior, entre aspas, encontrado. E o que aconteceu? Bom, na realidade, o que seria importante esclarecer a população e a comunidade é que o resíduo hospitalar, né, o gerado nos hospitais ou clínicas, ou seja, é uma clínica de estética, enfim, ele tem que ser separado de duas formas. Existe o lixo comum, que é o lixo, vamos dizer assim, o lixo resíduo sólido normal, que é aquele lixo domiciliar, e o resíduo, vamos dizer assim, especial, que é o contaminante. Então, as irregularidades que foram encontradas em alguns hospitais é justamente quando existe a mistura desse material, porque na realidade, o resíduo, vamos dizer assim, hospitalar, o contaminante, a prefeitura não tem essa obrigação de fazer essa coleta. O estabelecimento, o hospital ou a clínica, ela tem por obrigação contratar uma empresa especializada para fazer esse tipo de coleta, porque existe um acondicionamento especial, um tratamento especial e um destino adequado. Então, muitas vezes o que ocorre internamente, na clínica ou no hospital, não existe essa segregação, ela não é bem feita ou ela não é bem realizada. Infelizmente, esses resíduos se misturam, né? E na realidade, vamos dizer assim, o resíduo doméstico ele acaba sendo contaminado, ou seja, cada resíduo ele vai ter que ter um tratamento específico. O resíduo hospitalar tem um tratamento especial por ser contaminante e na realidade o que mais se constatou nessas hospitais é justamente a mistura desse resíduo. É comum, Paulo? Olha, é comum, mas assim, com essa fiscalização que nós fizemos e intensificamos ela, retornamos após alguns meses, para que o hospital treine o seu pessoal internamente, para que ele possa segregar esse material, separar o resíduo contaminante do resíduo não contaminante, para que cada um seja dado o destino correto e o tratamento adequado a cada um. Até porque se for feito de maneira imprópria, né, esse descarte ele pode contaminar, por exemplo, a gente fala aí, você falou de lixo mais específico, mas isso. Aí entra contaminante biológico, entra lixo orgânico, o resto... O perfuro cortante, exato, que é agulha, né? Isso, exatamente. Então, isso vai para um canto incorreto, ou até para o próprio aterro sanitário, pode contaminar, uma pessoa pode contaminar o profissional, e isso é muito perigoso. Exatamente. Porque o resíduo, vamos dizer assim, o hospitalar, ele, para se dar o destino adequado depois, ele é feito antes um tratamento correto, que são duas tecnologias usadas hoje. Existem duas empresas que são licenciadas, que uma utiliza o processo de incineração, tá certo? Que é justamente esse material, a queima desse material, e o resíduo resultante dessa queima, ele é levado para um aterro licenciado para receber esse tipo de material, e o autoclave, que é outro tipo de tratamento, ou seja, obrigatoriamente esse resíduo contaminante, o hospitalar, o perfuro cortante, a agulha, o bisturi, o resto, algo que teve contato com sangue, enfim. Ele vai ser descontaminado no autoclave. Exatamente, ele tem que ser descontaminado para que seja dado o destino correto para esse resíduo. Medicamento vencido. Também tem também que ter um é o mesmo, ele se encaixa nesse tipo de resíduo Entendi. especial. Então tem que haver uma coleta especial. O destino seria justamente também os critérios que são usados para esses resíduos, vamos dizer assim, hospitalares. O que foi encontrado especificamente nessa fiscalização? Olha, você encontra, além de seringas usadas, bisturis,
material com sangue terrestre, muitas vezes já encontramos resto de parto, gases com sangue, ou seja, material que que não deveria estar ali, que né? não foi segregado da forma correta, né, dentro do ambiente hospitalar e foi parar justamente nos resíduos, vamos dizer assim, os resíduos domésticos, os resíduos comuns que tem um tratamento diferenciado e um destino diferenciado. A ASLUM, ela faz fiscalizações constantemente. Exatamente. Não é isso? Fazemos não só em hospital. Não só em hospital. Nós fazemos fiscalização nos hospitais, em qualquer estabelecimento público, através de denúncias, porque, na realidade, até para desmistificar algumas situações na coleta de lixo de Maceió, é bom que esclareça que existe no Código Municipal de Limpeza Urbana, ele estabelece algum série de critérios, ou seja, aquele estabelecimento comercial, grande estabelecimento, ou seja, um restaurante, algum outro estabelecimento, como um comércio qualquer, que ele gerar acima de 100 litros diário, tá? A prefeitura ela não é obrigada a fazer a coleta desse excedente. Tá? Por quê? Porque se trata de uma coleta mais específica, ou seja, eu tenho um restaurante e eu praticamente gero mais de 300 litros por dia. Então, a prefeitura disponibiliza a sua, vamos dizer, estrutura de coleta até o limite de 100 litros. Já acima desse limite, já se trata de uma coleta mais específica, ou seja, para atender a demanda do estabelecimento, ele teria que contratar uma empresa licenciada pela prefeitura, pelo órgão competente, que seria a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que ele possa recolher esse excedente e dar o destino adequado. De um modo geral, se tem consciência disso? Eu falo empresários, de um modo geral. Olha, por incrível que pareça, nessas fiscalizações é que nós encontramos as maiores irregularidades, infelizmente. A gente acha que muitas vezes aquele descarte inadequado é feito pela pessoa de baixa renda ou da periferia, a gente está muito enganado. Muitas vezes esse descarte inadequado, essa falta de conscientização ambiental, você vê numa área nobre da cidade, que naquela parte baixa de Chatiuca, Ponta Verde, Pajuçara, onde o comerciante, o empresário, para tentar, vamos dizer assim, ter uma economia, ele não contrata a empresa e contrata um carroceiro, por exemplo, para que faça essa coleta excedente e com certeza ele vai levar para transportar para exatamente, ele vai necessariamente ele vai levar para uma via pública, vai levar para um terreno baldio, vai levar para uma área verde, enfim, causando transtornos. Ele resolve o problema dele, mas ele causa um problema para a comunidade, para a saúde e para o meio ambiente, né? Porque você vai gerar vetores, aumento de vetor, né? Exatamente, o mau cheiro, porque trata de um material perecível, né? Que o mau cheiro, enfim. Esse mau cheiro aí traz o alimento que está em decomposição, que chama traz o rato, chama a barata, chama o urubu, e aquele mesmo animal ali vai para a casa da pessoa e vai aquele ciclo de transmissão de doença. Exatamente. E o resíduo também vai danificar o meio ambiente. Exatamente. Vai a decomposição. Falta consciência aí, né? Perfeitamente. Mas a gente está em cima desse um trabalho árduo, né? Porque a gente sabe que a gente tem que trabalhar em cima da cultura, né? Da questão. Muitas vezes falta a população, assim, do modo geral. Se você não tem a educação doméstica, você imagina a ambiental. Que isso está sendo embutido, essa mudança de comportamento, de cultura, né? Muitas vezes você está numa zona de conforto e você sair vai demandar um pouco de tempo. Mudança de cultura demanda um pouco de tempo. Então, paralelo, muitas vezes, às ações de limpeza, a gente trabalha em paralelo com o pessoal da educação ambiental, justamente para tentar passar essa conscientização. Ou seja, importantíssimo que esse resíduo seja depositado nos dias da coleta, porque existem alguns locais da cidade onde a coleta ela é diária, tá certo? Onde você tem maiores aglomerações de edificações, tipo edifícios, enfim, você tem uma coleta diária nesses locais. Um aglomerado de gente, exatamente, você lixo, gera mais lixo. Mas em alguns pontos, em alguns bairros da cidade, essa coleta é feita de forma alternada, que atende muito bem. Pode ser nos dias pares ou dias ímpares, segundas, quartas e sextas, ou terças, quintas e sábados. Agora, não havendo essa conscientização, o que é que acontece? Nós recebemos muitas reclamações, porque muitas vezes em determinado bairro a coleta é terça, quintas e sábados.
Mas a população joga lixo todo dia. Qualquer hora, sem se preocupar com isso. Ele não joga. Então, ou seja, se ele tivesse a consciência de colocar o lixo no dia que o carro passa, você evita que o animal rasgue o saco, enfim, que aquele catador informal rasgue aquele saco, que espalhe o lixo. Que algum evento climático eventual exatamente. Espalha. Então isso é um efeito em cadeia, ou seja, aí tá lá o lixo acumulado, vem o carroceiro, que é um problema social, que nós temos uma quantidade imensa de carroceiros em Maceió, né? Hoje eu diria que existe duas situações. Existe a coleta doméstica, que é aquele resíduo que nós geramos nas nossas casas, que existe essa coleta, é uma coleta regular. Quando eu falo regular, é o dia que passa, o horário que passa. Eventualmente existem algumas falhas, tá? Principalmente na época de inverno, porque na época de inverno você tem uma série de dificuldades, né? De acesso, enfim. Mas e existe outra situação, que são justamente, que é outra logística, que a prefeitura tem que deslocar essa logística, que são os pontos de lixo, né? E no final das contas, assim, quem encarece todo o sistema, quem acaba pagando a conta é a própria população. Porque você tem um sistema enxuto, mas quando você começa a criar pontos de lixos isolados, que são causados, na maioria das vezes, por carroceiros, que não só são por carroceiros, são muitas vezes por donos, são empresários. O carroceiro é só o vetor, na verdade. Exatamente. Vezes, né? Lá é o ganha-pão dele. Mas assim, o cara quer resolver consciência e acaba criando aquele ponto. Existe punição, Pablo, para esse tipo de comportamento? Aí eu vou abranger a pergunta tanto para o empresário quanto para a pessoa física que faz o descarte incorreto. Tem alguma punição aí? Existe punição, sim. Que tipo? Existe punição. Inicialmente, multa, ou a notificação, tá? Quando um estabelecimento ele é flagrado fazendo esse tipo de descarte, ele é notificado, tá? Nós trabalhamos em conjunto, nós junto com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, trabalhamos em conjunto nas ações, porque para dar mais uma, vamos dizer assim, mais uma ênfase, ou seja, mais uma credibilidade na ação, enfim, o estabelecimento inicialmente ele é notificado quando é constatada irregularidade, dado um prazo para que ele se adeque. Ou seja, se ele for um grande gerador que consuma mais de 100 litros, esse excedente ele tem que contratar uma empresa. Caso ele não se adeque, aí realmente ele é multado. E se for reincidente, vai sendo multado até que um dia se oriente aí e pare de fazer isso. Ou vai pela dor, pelo amor, pela dor, sentindo no É importante também que se crie consciência. Pablo Ângelo, muito obrigado aí pelas suas informações, pela sua presença aqui no nosso programa. Perfeito, eu que agradeço. Bom, no próximo bloco o assunto é saúde. Vamos conhecer a esclerose múltipla, uma doença que é autoimune, atinge o cérebro e causa uma série de sintomas. Até já.